A paz do Senhor, irmãos, amém? Amém. As crianças vão lá para trás. A gente vai ficar aqui meditando. Louvo ao Senhor por você estar aqui. Louvo ao Senhor por eu estar aqui. Louvo ao Senhor para você que está assistindo de casa. Eu falei para meus irmãos que eu ia dar um alô. Aí falei que ia fazer igual a Esther. Oba! A Esther não fala oi, ela fala oba. E eu sei que eles estão assistindo. E não há hoje, graças a Deus, a tecnologia, nada que nos afaste, que nos mantém distante, né? A gente está distante, mas se sente tão próximo quando nós podemos usar a tecnologia para poder ver e ouvir uns aos outros. Amém? Bom, hoje é o último dia da campanha Ativação da Fé. Nós estamos há 7 semanas falando sobre ativação da fé. Quantos aqui estiveram esses 7 semanas? A maioria do que aqui estão tiveram 7 semanas. Os que não estavam há 7, pelo menos metade estiveram, e com certeza eu quero crer que tenha feito diferença na sua vida essa campanha de ativação da fé. Normalmente nós fazemos campanhas, as pessoas gostam. Nós não somos muito de ficar fazendo campanha. Não é porque nós não acreditamos em campanha, mas é porque nós ficamos preocupados como as pessoas veem as campanhas. Porque às vezes as pessoas ficam tão firmes na campanha, e ao invés delas dependerem daquilo que Deus faz diariamente, todos os dias e sempre, quando nós buscamos a Ele, às vezes as pessoas ficam voltadas à campanha. Nossa, eu não posso quebrar. Nossa, se eu falhar. Aí fica parecendo um misticismo, uma corrente, e não é sobre isso. Quando nós fazemos campanha, é para que nós possamos massificar um assunto, focar um assunto, e aquilo estimular a pessoa a ir aprendendo e usufruindo daquele assunto e experimentando melhor. Então é um desafio a campanha, mas infelizmente algumas pessoas ficam voltadas muito mais à campanha do que aquele que está sobre todas as coisas nas campanhas, que é o nosso Deus. Então é por isso que a gente não tem o hábito de fazer uma atrás da outra, para que o povo não fique mal acostumado. Tem gente que vive de campanha em campanha. Tem problema? Não, se você estiver mudando, transformando e aprendendo com essas campanhas. E a campanha fala sobre ativar a fé. O que é ativar? Ativar é o quê? Impulsionar, acelerar, é intensificar. Então, a proposta dessa campanha é uma forma que nós estamos de buscar a Deus, através da Tua Palavra, do conhecimento, das explanações que foram dadas, para que a nossa fé fosse o quê? Intensificada, acelerada, impulsionada. E fé? Nós falamos muito sobre fé. E é engraçado que uma palavra tão pequena, mas às vezes tão difícil de colocar em prática, tão fácil de falar, mas tão difícil de viver. A Bíblia diz em Hebreus 11:1 que fé é uma confiança absoluta. O que ele fala lá? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Nesse versículo, quando a gente fala, a Bíblia resume em poucas palavras que a fé mostra que é muito mais do que você acreditar em algo. O que é fé? Acreditar em alguma coisa. Não é. É muito mais que isso. Quando nós falamos de fé, firme confiança de que virá o que se espera, lá no texto original, no grego, nós vemos que a tradução como fé transmite o sentido de convicção, confiança ou firme persuasão. Essa fé não se baseia no que nós desejamos que aconteça, mas é uma firme confiança de que algo vai acontecer. O termo grego traduzido firme confiança
também poderia ser traduzido como título de propriedade. Ou seja, uma garantia que dá uma certeza ou uma convicção à pessoa que possui. Portanto, fé é a demonstração evidente ou evidência convincente de realidade, embora não vista, embora não observada. A fé se baseia em provas concretas. Essas provas são tão fortes que a pessoa se convence de algo que é real, mesmo sem ter visto. Isso é fé. Então, quando nós falamos sobre ativação da fé, então nesses dias, o propósito dessa campanha foi intensificar, impulsionar, que você tenha certeza que aquilo que você espera, mesmo que ainda não tenha acontecido, você já coloca, já traz à existência, ao real. E é por isso que você tem essa plena convicção, é por isso que você já pode agradecer por aquilo que você não viu. Sabe por quê? Porque você tem fé. E se você tem fé, você tem confiança. E se você tem confiança, você já pode agradecer. Então isso é o começo do que nós deveríamos entender nesse período todo sobre a ativação da fé. Nós, há muito tempo, aprendemos com o pastor Jeremias Pereira que o mais importante não é aquilo que a gente ouve, mas aquilo que a gente decide. Nós pais, a gente dá tantos conselhos para os nossos filhos. E os pais que estão aqui devem saber, né, irmã Marlene? Quanto de conselhos. Mas o mais importante não são os conselhos que a gente dá, mas são aqueles que eles de fato decidem ouvir. Então você pode ouvir muita coisa boa, você pode ouvir muita direção, você pode ouvir muitas palavras, ensinamentos e ter até muito conhecimento. Mas se você não tiver uma decisão sobre isso, não adianta nada. São só palavras, são só letras, são só conhecimento. Então, nós precisamos decidir em cima daquilo que a gente ouve. Portanto, a minha pergunta para começar aqui a conversar com vocês é: nesses dias de campanha de ativação de fé, o que foi que você decidiu? Tem ativado a sua fé? Esse período de 7 semanas, a sua fé mudou alguma coisa? Você tem se posicionado em fé? Você tem agradecido por fé? Você tem adorado pela fé? Nós temos sido ensinados a nos posicionar. E cada vez Deus tem sido mais claro para cada um de nós, daquilo que Ele espera que nós façamos, principalmente nesse novo tempo. Que nós possamos agradecer, que nós possamos adorar. Mas não tem como agradecer, não tem como adorar, se nós não tivermos a nossa fé impulsionada, intensificada. Aí você pode pensar assim: pastora, a senhora fala isso porque a senhora não sabe o que eu passo. A senhora está falando isso porque a senhora não tem noção do que eu estou passando. Então eu vou contar uma coisa para vocês. Vocês também não sabem, nem imaginam o que eu também estou passando. Mas nada disso justifica. Nada disso. Porque a fé não depende das circunstâncias. Porque a fé não é um sentimento. A fé é uma decisão. Se for por sentimento, claro que quando nós estamos passando por situações difíceis, é difícil exercer a fé. Se ela fosse um sentimento, porque eu estou triste, então a fé não ia funcionar. Mas a fé independe do que nós estamos passando. Ela não é sentimento, ela não é emoção, ela é uma decisão. E ponto final. Eu creio que muitas coisas nós, às vezes, andamos numa vida espiritual assim, em altos e baixos, exatamente porque a gente confunde aquilo que é decisão e aquilo que é sentimento. Assim como nós pregamos e falamos que amor não é um sentimento, é uma decisão,
As coisas espirituais, principalmente quando as pessoas são muito místicas e se intitulam pentecostais, ou eu gosto de viver o sobrenatural, é uma linha muito estreita para essas pessoas viverem muito baseadas nas suas emoções, nos seus sentimentos. Mas a vida com Deus é muito mais racional do que nós imaginamos ou do que nós conhecemos ou entendemos. No entanto, que a Bíblia diz para que nós possamos prestar ao Senhor um culto racional. Culto racional é: eu sei o que eu faço, eu entendo o que faço e faço por isso. Então, fé é uma decisão. Eu estou triste, eu tenho fé. Eu estou com medo, eu tenho fé. Eu estou com dor, eu tenho fé. Eu estou alegre, eu tenho fé. Se é uma decisão, não é a circunstância que vai determinar. E aí, quando o pastor falou em casa, ficamos conversando, e ele falando: eu estou querendo fazer uma campanha, e colocou esse nome, Ativação da Fé. E desde quando ele falou sobre fazer essa campanha, eu fiquei pensando comigo mesma: o que é ativar a fé? Significa que eu preciso intensificar e impulsionar, porque às vezes ela enfraquece, ela é desmotivada. E aí eu fiquei pensando: o que é que enfraquece a minha fé? O que é que desacelera a minha fé? E que eu preciso agora intensificar? O que acontece que a minha fé um dia está, olha, transpõe um monte, mas tem dia que misericórdia. E aí eu comecei a pensar, e o Senhor falou algo ao meu coração, me disse: Débora, você precisa saber a diferença para você entender a sua fé, porque às vezes ela é desmotivada ou enfraquecida. Você precisa entender a diferença entre confronto e afronta. Assim entenderá porque você age ou reage de forma errada nas suas lutas, nos seus desafios, e acaba enfraquecendo sua fé, ao invés de ativá-la. Essa mensagem, eu quero abrir um parêntese e tenho que falar, porque isso é um testemunho. Essa mensagem, confronto e afronta, Deus me deu no dia 25 de janeiro, no dia da primeira reunião da campanha de ativação de fé. E é interessante porque eu tenho tido a necessidade de tudo que eu escrevo anotar a data. Num primeiro momento sou levada a fazer isso, mas ultimamente tem sido tão significativo as datas e tão pontuais a necessidade de escrever. No entanto, que o pastor, quando foi passar para o tablet, para o iPad a mensagem, ele disse assim: confronto e afronta? Não está muito sugestivo esse texto, não? Não está muito sugestivo esse tema? Eu falei: não, porque Deus me deu no dia 25 de janeiro. Então eu não estou confrontando. Não, confrontando eu vou fazer sim, vou confrontar vocês, mas eu não estou afrontando ninguém, porque Deus me deu essa mensagem no dia 25 de janeiro. E eu tenho tido experiências incríveis com datas e com aquilo que Deus tem falado. Por muitas vezes Deus falava comigo no meio de trovão, arrepios. E para uma pentecostal que sofreu bullying no domingo porque saiu correndo pela igreja, porque na minha casa eu sofro bullying. A minha irmã estava assistindo a Suzy, e aí com a minha sobrinha lá, e ela falou: vixe, já pegou fogo, Débora já começou a correr pela igreja. Já estou acostumada já. Mas Deus tem sido tão incrível nas últimas experiências, que Ele tem falado comigo de uma forma tão suave, como uma brisa, que se eu não tivesse um pouco de maturidade espiritual, eu diria que seriam os meus pensamentos. E exatamente
Por isso que eu tenho feito anotações e datas. Exatamente, porque são nelas que Deus está falando comigo nesses últimos meses. Sou eu que estou falando com você. Não é por meio de trovão, não é por meio de arrepios, não é nem por visão e sonhos, que é uma forma que Deus fala comigo. Eu estou simplesmente falando com você. E aí eu vou anotando. E depois Deus vai confirmando que é Ele que está falando. E isso tem sido uma experiência incrível. Isso tem fortalecido minha fé, tem amadurecido, tem me deixado mais ativada, impulsionada a confiar absolutamente nesse Deus. Ele é bom demais. Mas agora que nós vamos começar a mensagem. E eu quero que antes de começá-la, que você feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos por estarmos na tua casa. Nós te louvamos porque é um privilégio essa liberdade de professar a nossa fé. É um privilégio nós termos a liberdade de ler a tua palavra, de compartilhar a tua palavra. Tantos lugares são proibidos, tantos lugares não podemos fazer a benção do nome do Senhor. Mas aqui nós podemos, não somente falar com o Senhor, como compartilhar a respeito do Senhor e a liberdade de ouvir o Senhor. E por isso, ó Deus, nesses minutos que nós teremos de meditação, assim como o Senhor falou ao meu coração, que o Senhor venha falar no coração dos meus irmãos também, e que possam sair daqui diferentes de como entrou, que eles possam sim ser confrontados com a tua palavra, mas jamais afrontados por aqueles que tentam, por alguma forma, enfraquecer a fé dos teus filhos. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 42. Salmo 42. Na verdade é o Salmo 42 e 43. Eu sei que é normalmente por estratégia, quando nós aprendemos a pregar, muitas coisas nós fazemos por estratégia de oratória, de homilética, de essas coisas, quando a gente aprende a pregar. Então a gente é ensinado a não ler texto grande, porque ler o texto grande as pessoas se perdem e não prestam atenção. Mas isso é mau hábito, porque nós precisamos aprender a ler e a prestar atenção, a acompanhar e ser alimentados já na leitura. Mas normalmente as pessoas acabam se divagando. Mas eu peço a você que preste atenção, acompanhe na sua Bíblia, ou então ouça eu falar, porque eu vou ler os dois salmos. Porque Salmo 42, ele está ligado ao 43. Na verdade, é praticamente um salmo só, uma continuação. E eu quero ler o salmo inteiro, não quero ler apenas um versículo. E diz assim, eu estou lendo na versão NVI. Salmo 42. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. Pois eu costumava ir com a multidão, conduzido a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e ações de graças, entre multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro em mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas de Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal,
quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Porque você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. 43. Faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel. Livra-me dos homens traidores e perversos, em nome de Jesus. Pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Com a harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. É lindo esses dois salmos. Mas na verdade, quando a gente lê, a gente percebe que ele tem um teor de depressão, de nostalgia, de choro, de desespero, de angústia. E na verdade, esses dois salmos foram escritos pelos filhos de Corá. Eles eram levitas na casa do Senhor. Então, eles, quando estavam aqui, tem aquele comentarista, Derek Kidner, eu acho que é uma coisa assim o nome dele. Ele é um comentarista bíblico, e ele diz assim: quando os filhos de Corá escreveram esse salmo, significava um lamento de um cantor do templo exilado no norte, perto do nascente do Jordão, que anseia por estar de volta na casa de Deus, e que transforma os seus anseios em fé resoluta e esperança do próprio Deus. Então, na verdade, acredita que esses filhos de Corá foram inspirados no momento difícil que eles estavam, mas eles foram inspirados ao ver as reações e o testemunho do rei Davi, quando ele fugia do seu filho Absalão. Como que Davi reagia às perseguições, às afrontas, às tristezas. Então, mesmo que esse salmo tem aí um teor de depressão, porque, por que está batida a minha alma? Que saudade de estar na casa de Deus. E ele falando, os meus ossos doem, apesar de ter essa parte chorosa. Mesmo assim, pelo testemunho que ele via do rei Davi, eles diziam: eu ainda o louvarei, eu espero no Senhor, o meu Deus, a minha fonte, a minha esperança. Então nós vemos que esse texto, na verdade, é um clamor a Deus por alguém que está passando por uma afronta. E aí, quando eu estava lendo esse texto, exatamente o que me chamou a atenção, baseado no tema dessa mensagem, que é confronto e afronta, o que me chamou a atenção nesse texto é quando os adversários ficam o tempo todo zombando, perguntando: onde é que está o seu Deus? Eu não sei se vocês já passaram por essa situação, principalmente quando você vive em meio de pessoas que não são crentes. E aí você declara a sua fé, e aí você declara a sua esperança, a sua expectativa em alguma coisa que Deus lhe falou, promessas de Deus ou coisas que a Bíblia falou que vai acontecer e que você pode declarar. E aí chega um incircunciso e fala para você: as coisas começam a passar, ou não acontece do jeito que você imaginou que fosse acontecer. E a primeira coisa que as pessoas viram para você e para mim e falam: onde está o seu Deus? E a sua fé? Você já passou por isso? Gente, me irrita, sinceramente. Eu tenho que me revestir da graça de Deus, porque senão a gente entra no osso, não é nem na carne.
porque não é sobre mim. Quando fala onde está o seu Deus, não está insultando a mim, mas está insultando ao meu Deus. Então, normalmente, nós criamos expectativas, e no reino espiritual nós temos que criar expectativa. Fé é certeza, mas antes de acontecer vem a expectativa, a esperança das coisas acontecerem. E quando alguém vem e pergunta para você: onde está o teu Deus? Você fala, né, Mirela? Eu não estou vendo Deus aí não. Como você reage? Infelizmente, às vezes nós nos abatemos com essas palavras. Quando alguém vem e duvida da nossa fé, quando alguém vem e duvida do nosso posicionamento, quando alguém vem e duvida da palavra que Deus liberou sobre a sua vida, ou sobre a minha vida, e fala: que nada. Como se nós precisássemos provar para as pessoas aquilo que nós acreditamos, ou aquilo que Deus disse para nós que iria acontecer. Primeiro ponto que você já tem que saber: nós não temos que provar nada para ninguém. Nós temos que confiar naquilo que Deus falou. E é sobre Ele, não é sobre o que os outros pensam, não é sobre o que os outros falam, mas é sobre aquilo que eu tenho fé, convicção, certeza do que Deus me disse, do que Deus me falou, do que Deus me orientou. Se Ele falou, Ele cumpre. E é por isso que não me importo se alguém duvidar da minha fé, se alguém duvidar aonde está o meu Deus. Então, quando nós falamos sobre confronto e afronta, a primeira coisa que nós precisamos saber é a diferença das duas coisas. E quando eu estava pensando sobre por que a minha fé enfraquece, foi exatamente onde Deus começou a falar ao meu coração, que eu preciso saber a diferença quando eu estou sendo confrontada e quando eu estou sendo afrontada. Porque ser confrontado não é ruim, é bom, é necessário. Agora, afronta não. Mas quando você é confrontado e sabe usufruir e tirar o melhor desse confronto, você não se posiciona mais da mesma forma quando é afrontado. Confrontar, ficar frente a frente, é sentar junto e discorrer sobre um assunto do qual se discorda, com a finalidade de ajustar um relacionamento, uma situação, uma circunstância. É chegar a uma concordância. Então, afronta, eu estou de frente, confronto, eu sentar de frente com o Júnior, alguma coisa que nós não estamos ajustando ou alinhado, e aí nós vamos conversar sobre isso, ele vai falar, eu vou falar, e aí nós vamos entrar numa concordância ou num alinhamento para o bem de nós dois. Isso é confronto. Agora, afronta é diferente. Afronta é dirigir ao outro com insulto. Afronta é ofender. Afronta é injuriar, é atacar de frente com audácia, é duvidar do outro, é pôr em questão a vida, ou o que o outro fala, ou o que o outro pensa, ou o que o outro faz. Então, há uma diferença bastante grande entre confronto e afronta. Algumas frases eu escrevi sobre um e outro. Confronto visa ajustar e aproximar. Afronta visa ofender e subjugar. Confronto é diálogo. Afronta é monólogo. Só o outro fala. E o outro fala. Confronto traz arrependimento, conserto e edificação. Afronta traz raiva, traz exposição, traz humilhação. O confronto nos leva a enxergarmos quem nós somos e nos leva a ver a nossa realidade. Já a afronta tenta duvidar de quem somos e ainda tenta confundir a nossa verdade. Por isso que quando nós entendemos a diferença dessas duas coisas,
nós começamos a nos posicionar, reagir de forma diferente e não deixar que a nossa fé seja tocada. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, quantas vezes, na verdade, eu fui confrontada, e ao invés de eu analisar esse confronto e tirar o melhor dele, olhar para mim, tentar avaliar o porquê dessa circunstância, eu me defendi. E por me defender, não deixei mudar, não deixei me ver, não me deixei consertar. E por isso a minha fé ficou pequena, a minha fé ficou enfraquecida. Por outro lado, se eu não consigo olhar para mim mesma quando sou confrontada, se eu não sou capaz de olhar para mim e ver que eu erro, de olhar para mim e ver que eu tenho limitações, que às vezes eu estou olhando o cisco no olho do vizinho e tem uma trave no meu, eu estou julgando o outro e não estou olhando para mim mesma. Então, quando eu me defendo, ao invés de eu pegar esse confronto dessa verdade, trazer a minha vida e analisar, e começo a me defender, aí às vezes a minha fé é enfraquecida, porque eu estou tentando insistir numa coisa que precisa ser mudada, que precisa ser diferente. Já quando eu sei, quando eu estou confrontada, e quando eu sei que esse confronto é para o meu crescimento, para a minha edificação, para trazer à luz, para me desnudar, para me bater de frente com a verdade de quem eu sou, a minha fé é acrescida. E quando a minha fé é fortalecida, eu ajo diferente quando vem a afronta. Eu ajo completamente. E nós vamos ver algumas histórias, e umas histórias simples que nós conhecemos na Bíblia, que definem bastante a diferença de confronto e afronta. Falando sobre confronto, a gente pode ver aquela parte da história de Davi, quando depois que ele cometeu o pecado e entrou aí se perdeu por causa do pecado cometido depois do adultério com Batseba. Que é engraçado que quando nós pecamos, quando nós damos vazão ao pecado, não fica numa coisa só. É igual mentir. Você mente uma coisa, só para uma situação. Só que para você mente naquela situação e acha que está tudo bem. De repente vem outra situação que cobra isso que você falou. Aí você faz o quê? Mente mais um pouquinho. E mente mais um pouquinho. E mente mais um pouquinho. A hora que você vê, você está mentindo tanto que você acredita até na sua mentira. A mesma coisa aconteceu quando Davi deu vazão ao pecado com Batseba. Ele não somente adulterou, ele não deveria, mas ele poderia ter adulterado, se arrependido, confessado e pronto. Não, um pecado, por isso que fala que o abismo chama outro abismo. Ele adulterou, mas se não bastasse isso, depois viu que tinha feito errado, viu que a mulher engravidou, vou fazer o quê? Fazer de conta que o marido que é o pai da criança. Tentou armar ali uma arapuca para poder ver o cara ficar em casa, mas quando Deus está na jogada, minha filha, não adianta. Por amor a você, Ele te deixa vir à tona a verdade. E aí o que acontece? Ele, além de ter adulterado, ter um filho com uma mulher casada, ele ainda coloca o marido dela na frente da tropa para o coitado morrer. E depois toma a mulher. Isso é quando nós damos vazão ao pecado. A gente vai, ao invés de consertar, a gente vai colocando uma situação uma atrás da outra. E é engraçado que Davi, o rei, admirado por muitos, Deus manda o profeta Natã lá com ele. E aí Natã vai e faz uma espécie de, não é enigma que fala, esqueci o nome, que chega para ele e fala assim: se por acaso uma situação assim, 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 o que você faria? Eu faria isso, aquilo, todo justo com aquela situação que Natã propôs a ele. E ele falou, o profeta: pois é, essa pessoa é você. É a mesma coisa eu chegar para Esther e falar assim: Esther,
O que você faria com uma pessoa, uma filha que mente para os pais? E ela querendo ser muito justa e falar assim: eu deixaria castigo, eu tiraria o celular, eu deixava sem televisão, um mês sem sair, não sei o quê. Verdade, Esther, sem namoro, sem andar de carro novo do namorado. Depois vocês dão parabéns para o Guilherme, que ele comprou um carro. Isso é a bênção de Deus. E a Esther encher a boca e falar: eu faria isso. E aí eu falo: pois é, Esther, essa pessoa é você. Aí, depende da pessoa que ouve isso, poderia não aceitar. Mas Davi, todas as vezes que era confrontado por Deus, ele dava um passo atrás, ele se arrependia, ele confessava, e é por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Quando nós somos confrontados com uma verdade, isso tudo é para que nós possamos ser mexidos para uma atitude diferente, para um reconhecimento de erro, para uma mudança de rota. Sabe uma outra coisa, uma outra história que é interessante sobre confronto? Quando nós vemos aquela história sobre Naamã, aquele homem cheio de lepra, mas pela sua posição, a sua serva, a sua empregada lá da casa, fala assim: olha, se você pudesse, meu senhor, vir até o profeta, que era lá da minha terra, eu tenho certeza que alguma coisa ele faria. O Deus do profeta, eu tenho certeza que ele faria. E aí, por Deus, eu acho que já tudo começa em Deus, né? Porque ele já deu uma... Eu acho que Naamã já estava tão cansado, já não sabia mais o que fazer, deu confiança para aquela menina, que era serva, que era escrava. Poderia até falar assim: olha, ela vai chegar lá, vai ficar pior a minha situação. Mas aprove a Deus que ele acreditou. Arrumou sua tropa e foi até o profeta Eliseu. E chegando lá, Eliseu, além de não ir até ele, recebê-lo, só mandou um recado: fale para Naamã descer 7 vezes, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Naamã, pela postura, pela posição que ocupava, falava assim: mas que esse profeta está achando que é? Não foi capaz nem de vir me receber, e ainda me manda mergulhar no Rio Jordão. Na onde eu moro, tem rios muito melhores do que esse. Eu venho até aqui, não sou recebido, e ainda manda eu mergulhar nesse rio, sendo que tem coisas melhores aonde eu moro. Deus estava permitindo que Naamã fosse confrontado com o seu orgulho. Mas aprove a Deus que um dos seus servos que ali estavam, ele devia dar uma confiança de ouvir, porque ele ouviu por 2 vezes. Ele ouviu a serva e depois ele ouviu um dos que estavam com ele. Falou: meu senhor, a gente veio até aqui, que custa? O senhor veio aqui provavelmente com uma esperança. Que custa o senhor mergulhar e ver o que acontece? Naamã poderia ter sido confrontado com o seu orgulho e ter mantido a sua palavra: não rebaixo, só vou mergulhar se ele vier até aqui, só vou mergulhar se ele vir aqui mergulhar comigo, só vou mergulhar. Ele poderia colocar um monte de imposições pelo seu orgulho, pela sua posição. Mas sabe o que eu vejo? Que a necessidade de Naamã, naquele momento, era maior do que o seu orgulho. Por isso que quando ele foi confrontado, ele achou melhor ceder, mesmo que tenha contestado num primeiro momento. E por ele ter cedido e permitido que o seu orgulho ficasse para baixo, ele mergulhou. E na 7ª vez, ele foi curado. Quando eu paro para pensar, não poderia ser uma vez só e pronto? Mas com certeza a primeira vez que ele desceu, mas caramba, aproveitar que eu vim até aqui. Aí subiu. Vou ter que descer de novo, porque senão esses caras vão ficar falando na minha orelha.
Na terceira, eu acho que eu vou ter que ir, porque se a minha mulher souber que eu vim aqui, voltei e não fiz o que era para fazer e tal. E depois eu vou ficar ouvindo da serva. Se eu tivesse ouvido, cada mergulho de Naamã, eu tenho certeza que foi um tratar de Deus, confrontando com o seu orgulho, com a sua necessidade, com a sua posição, com quem ele é. Por isso que precisava de 7 vezes, para que na última vez, ele pudesse ver a sua cura, e pudesse declarar, sem falar, o meu orgulho foi vencido, pela cura de Deus em minha vida. Entenda, quando você for confrontado, alguma coisa que desnuda, sabe? Aquelas coisas que acontecem, alguma palavra, alguma situação que vem e confronta você, e você fala, caraca, ao invés de se defender, olhe para si mesmo. Veja, por que você está sendo confrontado com essa verdade? Porque o confronto, quando alguém fala aquilo que de fato você é, porque às vezes nós não aceitamos quem somos, mas a gente sabe quem é. A gente sabe. Não, eu não sou orgulhoso. Quem é orgulhoso sabe que é sim. Eu não sou mentiroso. Quem é mentiroso sabe também. Eu não sou fofoqueiro. Sabe que é fofoqueiro. A gente sabe. A gente não aceita. Mas quando nós somos confrontados com alguma situação e a gente vê que aquilo é para poder mostrar para a gente, olha, uma coisa que me confronta, eu falo que o amor de Deus me constrange muito, não é um versículo, é realmente um constrangimento, porque toda vez que ele faz, às vezes, umas coisas pequenas, inclusive hoje eu estava conversando com minha irmã Rose, e a gente estava conversando sobre algumas coisas, e eu falo que Deus é um Deus de detalhe, e é um Deus que faz capricho. E aí nós estávamos falando sobre algumas coisas assim, de que aos nossos olhos parece não ser necessidade. Mas eu estava ouvindo a pastora Valnice Milhomes, e ela diz assim, nós temos algumas maneiras de ver Deus de forma errada, porque nós olhamos as pessoas por partes, mas Deus olha para a gente por completo. Então a gente acha que Deus olha para a gente, por exemplo, Deus só olha para o Bruno a hora que ele está orando, a hora que ele está lendo a palavra, porque é isso que Deus gosta de ver o Bruno fazer. Não, Deus gosta de ver o Bruno por completo. Então ele gosta de ver o Bruno orando, ele gosta de ver o Bruno lendo a palavra, mas ele gosta de ver o Bruno se alimentando bem, o Bruno fazendo exercício, o Bruno tendo hora de lazer. Sabe por quê? Porque isso Deus também proporciona para nós. Então às vezes nós somos confrontados e nós não aceitamos algumas coisas, nós queremos desculpas para as coisas. Mas eu quero que você entenda que toda vez que você é confrontado, e quando eu digo que o amor de Deus me constrange, é que eu falo, Deus, eu acabei de pisar na bola, o Senhor tem misericórdia. Se fosse eu, já tinha fulminado. Eu sou muito cruel comigo mesmo, normalmente. Normalmente eu sou muito cruel comigo mesmo, eu exijo demais, é uma das coisas que eu tenho que aprender em terapia. Quando o pessoal fala, nossa pastora, a senhora é brava, isso você não viu eu comigo mesmo. Porque eu acabo exigindo demais. E eu falo, Deus, como que o Senhor me ama, hein? Caraca, eu faço uma coisa errada, aí peço perdão, vou lá, faço de novo. E o Senhor me perdoa de novo. Mas às vezes Ele me confronta. Sabe uma coisa que me confronta? Quando alguém vem e me dá uma coisa, e quando eu olho eu falo, se fosse eu não daria. É sério que você vai dar isso para mim? Vou. E aí eu agradeço, faz aquela cara de sem graça, e depois penso, se fosse eu não daria. Isso me confronta. E aí eu começo a olhar para mim e falo, Débora, se outra pessoa é capaz de fazer, como você não é? Aonde está seu coração? Então, confrontar é bom para o seu crescimento, para o meu crescimento, para o nosso amadurecimento. Mas a gente também pode ver algumas situações em relação à afronta. Nós vemos uma história muito clássica, que é a de Noé. Gente, Noé levou, foram 120, Bruno, 120 anos, caraca, 120 anos para construir a arca.
num lugar que não chovia, num lugar que eles nunca tinham visto uma tempestade. Passou 120 anos sendo zombado, afrontado pelas pessoas que passavam e falavam: mas você é louco, né? Você só pode ser lunático, cara. Você acredita mesmo que vai vir aí um monte de água aí, e essa arca que você não acaba de construir, é isso mesmo? Gente, nós não aguentamos alguém falando para nós, afrontando, 12 dias, que dirá 120 anos. 12 meses, então, misericórdia. Vamos reduzir para 12 horas, que já está demais. Alguém confrontando a gente, imagine Noé, 120 anos sendo afrontado e zombado. Vai acabar essa arca, não? Ai, acho que não vai sair água da onde? Você imagina o que aquele pessoal devia zoar? E não só ele, os filhos ainda tinham que ajudar. E quem disse que os filhos tinham a mesma fé de Noé? Além dele ter que manter a sua fé, de saber que Deus mandou, Deus falou que ia acontecer e vai acontecer, ele ainda tinha que segurar a esposa e os filhos, e pior, as noras, porque agregado é mais difícil ainda, porque os filhos ele sabe como ele educou, e as noras? E ele mantendo firme, mesmo sendo afrontado. Antes, porém, de Deus fechar a porta da arca e a chuva começar a cair, todos os habitantes da cidade de Enoque, durante anos, desdenharam e zombaram de Noé e de sua família, pois para eles, Noé não passava de um lunático, que havia perdido toda a sua juventude, construindo uma arca, que não serviria para nada, já que para eles, o dilúvio jamais aconteceria. Passaram 120 anos, e aí o que aconteceu? Começaram as águas virem, romper. Você imagina aquelas pessoas que zombaram? Mas a gente vai prestar atenção sobre a atitude de Noé. Eu confesso que se fosse eu, provavelmente eu ia falar: bem feito, agora fica aí na água. Não é assim que a gente ia falar? Agora nada, vê se você consegue, vê se você se salva. Mas Noé não fez isso. Ele só obedeceu a direção do Senhor. Ele continuou mantendo a sua fé, porque ele cria muito mais no Deus que ele servia do que nas pessoas que o zombavam. Ele não precisava provar nada para ninguém. Ele sabia em quem acreditava. Sabe outra história que nós também usamos bastante, cantamos inclusive? É a história de Davi e Golias. A gente fala, a gente canta como Davi, mas eu não sei se a gente reagiria como Davi. A gente sabe que Golias se levantou lá entre os filisteus, começaram a querer afrontar as tropas de Israel, e aí tinha lá o gigante que era Golias. E aí 1 Samuel 17, 8, 10 diz assim: Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mande um homem para lutar sozinho comigo. E o povo das tropas, todo mundo assim, morrendo de medo. Aí chega Davi, para levar um negócio que o pai tinha mandado para os irmãos. O que está acontecendo aí? Ai, nós estamos apavorados, porque Golias está insultando as nossas tropas, está insultando o nosso exército, e ele quer que uma pessoa vá lá lutar sozinho com ele. E aí Davi fala: eu vou. Todo mundo, ai, para que você não tem condição disso. Eu vou. Eu já matei urso, já matei leão, eu vou. E aí a gente sabe que foi tentado colocar algumas armaduras nele, e coitado, eu acho que não conseguia nem sair. Ele falou: deixa que eu vou do meu jeito. Enquanto isso,
o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo de boa aparência, e fez pouco caso dele. E disse: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui, e eu darei a sua carne às aves do céu e os animais do campo. Tem Golias que vêm na sua vida e na minha vida e que fazem a mesma coisa. Quem é você para me enfrentar? Quem é você para fazer alguma coisa contra mim? Quem você pensa que é para falar assim comigo? Para agir assim, para decidir assim nele? Quem você pensa que é? E às vezes, nós nos intimidamos com essas palavras. Golias sempre se levantam contra nós. E sabe o que é pior? Que às vezes existem Golias dentro da nossa casa. Dentro da nossa própria casa. Que zombam da nossa fé. Que zombam do nosso Deus. Que zombam dos nossos propósitos. Que zombam da nossa força. Não acreditam naquilo que nós somos e naquilo que Deus é em nós. E aí a gente vê que Davi fez o quê? Saiu correndo, óbvio. Não. Golias, quem você pensa que é para afrontar o Filho do Deus vivo? Quem você pensa que é? Não é sobre mim, é sobre o Deus que eu sirvo. E não é você que vai pegar e dar a minha carne às aves do céu. Sou eu que vou passar e cortar a sua cabeça. E sou eu que vou fazer isso com você, não é você que vai fazer comigo. Porque você vem com escudo, com espadas, mas eu vou em nome do Senhor. Como você responde às afrontas? Por isso que de vez em quando, o povo me acha meio doido lá em casa, aqui na igreja. Porque se tem uma coisa que eu não gosto, mas me tira do sério, e aí eu sapateio mesmo. Não é sobre mim, porque eu não tenho força, não tenho nada. Mas quando afronta o meu Deus. Quando fala que Deus não é na minha vida. Quando fala que Deus não está fazendo. Quando atribui o que é de Deus, que não é de Deus. Ou vice-versa. Aí eu me levanto. Aí eu me levanto. Se me afrontar, falando do meu Deus, daquilo que eu acredito, eu me levanto. Você quer ver uma coisa? Que eu brigo a madrugada toda, se for necessário. É quando eu vejo que o inimigo começa a querer tocar na minha família. Não. Eu grito, eu bato o pé e falo: diabo, eu me lembro quantas vezes eu faço, quando é preciso, sobre os meus filhos, quando eu vejo setas, quando eu vejo palavras lançadas contra eles. E eu falo: diabo do inferno, os meus filhos foram consagrados para o Senhor. Ele é herança do Senhor na minha vida. E nele vocês não tocam. Não toca. Porque não é na minha força, mas é na força do Senhor. Não sou eu que protejo, mas é o exército do Senhor que os protege. Você não vai fazer isso com ele. Você não vai fazer isso com ela. E se falar do meu marido, piorou. Sabe por quê? Porque às vezes nós somos afrontados e falamos: tá bom, tá bom então. Eu estou relendo um livro que fala sobre quebrando as cadeias da intimidação. Eu já tinha lido esse livro. E uma das primeiras histórias que conto, desculpa gente que eu já passei do horário, tá? Mas está acabando mesmo a campanha e vocês ficam firmes aí. E nesse livro começa falando sobre um pastor que estava na plataforma orando, e ele já era um homem já conhecido e usado por Deus, e tinha todo louvor. E ele estava pregando e por uma razão Deus o levou a dizer a alguém
falar que havia pecado no altar. E esse livro me traz muita lembrança, porque várias vezes eu já disse isso. E todas as vezes que eu tive que Deus me usar dessa forma, eu tinha muita retaliação. E aí esse pastor fala que ele chegou e falou assim: há pecado aqui no altar e precisa ser resolvido. Numa igreja que não era dele. E aí eu sei que era uma campanha. E havia de fato pecado. Só que as pessoas não gostam de ser confrontadas. Por ter sido confrontada com a verdade, começaram a afrontar o pastor. E aí, por um tempo, por aquelas campanhas, ele não conseguia, subia no púlpito e não conseguia falar. A mensagem não vinha, as coisas não aconteciam. E ele falava: Deus, o que está acontecendo? Foi quando Deus falou para ele: você está intimidado por aqueles que estão atrás de você, mas não está confiando naquele que fala com você. E aí, quando ele falou o que tinha que ser falado, as afrontas acabam. Sabe por quê que às vezes a gente fica afrontado por tanto tempo? Porque a gente recua. Porque a gente cede. Porque a gente se intimida. Entenda, tudo aquilo que vem contra você, contra a sua fé, contra o seu Deus, é para te destruir. Então não é para você aceitar, é para você rebater, é para você dizer: eu não aceito, arreda-te, Satanás. Na minha vida você não tem voz, na minha vida você não tem vez, na minha vida você não põe a tua mão. E ele foge, porque você faz isso na autoridade do nome do Senhor. Você precisa, e eu preciso, ativar a nossa fé. Nós precisamos ativar a nossa fé. Quanto tempo você está vivendo o mesmo problema na sua casa? Quanto tempo você está sendo afrontado na sua vida e você não faz nada? Você fica intimidado. Não é para você brigar, mas é para você se posicionar. O que Deus tem falado para essa igreja nesses últimos tempos: se posicionem, marche, se posicionem, agradece, adore. Não mandou a gente brigar, mas mandou a gente entender quem nós somos, a quem pertencemos, o que nós fazemos, o que nós cremos. Como ativar a nossa fé independente das circunstâncias e desafios da vida? Aprendendo o que é confronto e afronta, e agindo corretamente diante do que a situação apresenta. Nós precisamos entender que Deus não nos tenta. Ele nos faz passar pela prova, não para mostrar a Ele, mas para mostrar a nós mesmos quem somos, onde está o nosso coração. Provação é confronto. Tentação é afronta. Entendeu a diferença? Você pode, eu posso e devemos ser provados, porque isso vai nos fazer ser melhor. Mas tentados é afronta. Tiago 1, 2 e 4 diz assim: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições ou provações, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja feita a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Já mais para frente do texto diz assim: feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Quando alguém for tentado, preste atenção, não diga: esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça.
E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se enganem. Não cometam erros, meus queridos irmãos. Assim Paulo escreveu para Tiago. Não, foi o próprio Tiago que escreveu, não foi Paulo nenhum. Eu estou falando, pensando em outro texto. Tiago fala para os queridos. A minha pergunta, nesse período de campanha, é que a nossa expectativa como pastores é que a tua vida tenha mudado em alguma coisa. Mas se porventura não mudou em nada, e nessas 7 semanas você continua passando o mesmo problema, ou a mesma situação, ou não mudou o seu posicionamento, eu queria convidar você, a partir dessa noite, a tomar um posicionamento diante de Deus. A orientação que Deus deu para nós aqui na igreja, desde quarta-feira, quinta e domingo, vocês viram Deus mostrando que o que Ele disse que ia fazer, Ele faz. E muitas coisas ainda virão. Eu tenho crido que Deus tem feito como os valentes de Gideão. Ele tem feito assim, vários estão sendo chamados, mas poucos estão se colocando a fazer. E eu tenho falado para Deus, eu quero ser esse valente. Então aquilo que confronta a mim, que eu preciso mudar, eu vou mudar. Mas aquilo que me afronta, eu não aceito mais. Vai sair brigando? Não. Eu vou declarar quem sou. E vou declarar o Deus que eu sirvo. Através da minha oração, através do meu jejum, através da minha gratidão, através da minha adoração. Não preciso brigar, não preciso xingar, não preciso falar mal de ninguém, mas eu preciso me posicionar, sabendo quem sou e quem Deus é. Quando vocês forem confrontados e provados por Deus, sejam humildes em ouvir a voz dEle, ao chamado para o conserto, ao fortalecimento da sua fé. Peçam perdão se for preciso. Se Deus confrontar você a pedir perdão, peça. Peça misericórdia se for necessário, se você não está aguentando mais. Mas permitam serem transformados e moldados por Deus. Mas se vocês forem afrontados pelo inimigo, dizendo para você, aonde está teu Deus? Ou onde está a sua fé? Eu quero que você fale como 2 Timóteo 1,12. Mas eu ainda tenho muita confiança, pois eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que Ele me confiou. Deus é Deus na minha vida e ponto final. Eu sei quem sou, eu sei em quem pertenço. Eu sou do Abba, o Abba é meu. Eu tenho um pai. E esse pai se levanta para me defender. Esse pai me levanta para direcionar. Esse pai se levanta para me sustentar. Esse pai se levanta para me acalentar. Esse pai se levanta para me carregar no colo quando as minhas pernas não tiverem força. Esse pai vai falar aquilo que eu não consigo falar. Esse pai se coloca na frente, não atrás. Esse pai não deixe que me humilhe. Esse pai é pai. E mais, ele me prometeu que estaria comigo todos os dias da minha vida. E se você não vê, eu declaro, ele está aqui. É assim que você deve falar. É assim que você deve falar. É assim que eu devo falar. E é assim que eu tenho falado esses dias. Eu tenho um pai. Eu sei em quem eu pertenço. Eu sei quem Ele é. E eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que eu peço, que eu creio. Porque Ele é Deus e Ele não volta atrás com a sua palavra. Eu quero que você fique em pé. Como está a sua fé? Ai, pastora, eu sei que era para uma ativação, mas ela ainda está fraca. Não há problema algum.
Se você tem sido confrontado e visto que a sua fé é pequena, não é para você se esconder, mas é para você dizer: Senhor, então fortalece a minha fé. Me ajuda a ficar melhor. Me ajuda. Eu queria que você fizesse uma análise aí. Primeiramente, como está a sua fé? Segundo, o que é que Deus tem permitido acontecer na sua vida que tem confrontado você? E você não tem permitido que Deus mude, transforme. Insiste nos mesmos erros, nas mesmas ações, nos mesmos pensamentos. Se Deus tem confrontado com a sua palavra, se a mensagem tem falado a você, tem sido confrontada, e você fala: ai, mas eu tenho vergonha de admitir. Vergonha é você continuar errando e não permitindo que Deus transforme a sua história. Mas se você está sendo afrontado pelo inimigo, estão duvidando da sua fé, estão duvidando da sua postura, estão duvidando de quem você é, estão duvidando das promessas que Deus liberou sobre a sua vida, você se posicione, você se aproxima de Deus, que o diabo vai fugir de você. Você declare quem você é. Eu sei quem eu sou. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem eu espero. Então nessa noite eu queria que você pudesse ver. E se você precisar vir ao altar, falar: não, Senhor, eu na verdade não tenho reagido na afronta, porque eu não tenho permitido que o Senhor mude a minha situação, a minha história, no confronto com a verdade. Eu não aceito. Por isso eu não me sinto com autoridade. Se você precisa falar isso para Deus, como eu acabei de dizer, Ele está aqui. Mesmo que você não veja e você nem sinta. Porque muitas vezes nós vemos na casa do Senhor e a gente não sente nada. Mas é fé. Então eu queria que você pudesse vir ao altar e falar: Senhor, eu preciso de mais fé. Eu preciso que a minha fé seja ativada, motivada, fortalecida, acelerada, intensificada. Eu estou fraca, eu estou fraco. Senhor, eu não tenho conseguido reagir às afrontas. Eu tenho me sentido intimidada por aquilo que falam a meu respeito, sobre o que falam a respeito da tua casa, sobre o que falam a respeito da minha fé, das promessas do Senhor. As pessoas zombam de mim. Eu queria que você também pudesse se colocar diante do Senhor. Eu vou chamar o pastor para orar por você, porque minha garganta vai indo embora. E ele vai aqui orar por você. Isso é decisão, gente. Quando nós fazemos apelo, não é para medir a qualidade da mensagem. Nós fazemos apelo para dar oportunidade para quem precisa de um socorro, de uma ajuda, de uma força na oração, de uma iniciativa. É para isso que o apelo serve. Não é para medir mensagem. É só para ajudar a pessoa a ter uma iniciativa. E você que não veio aqui na frente, que você possa orar aí do seu lugar. Fazer uma análise aí de você mesmo. Como é que você está? Em nome de Jesus, que você saia daqui, depois dessas 7 semanas, com a sua fé totalmente diferente. Totalmente diferente. Em nome de Jesus. Deus querido, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque encerramos essa série de mensagens, ó Deus, crendo que a ativação da fé é importantíssimo para continuarmos caminhando diante de Ti. Ó Deus, sem a fé nós não conseguimos caminhar, nós não conseguimos ver aquilo que o Senhor faz, não conseguimos crer que o amanhã já está pronto. Ó Deus, e a fé é o que nos impulsiona a continuar caminhando, crendo, movendo, ó Deus. Quando nós ouvimos a ministração dessa palavra nessa noite, falando, ó Deus, a respeito de afronta, ó Deus, nós queremos crer que o Senhor é o Deus que vai na frente. Para aqueles que se levantam para afrontar a nossa fé, queremos pedir que o Senhor se levante
e nos ajude a combater. Mas quando formos confrontados, ó Deus, nós queremos sim ter a firme convicção daquilo que nós cremos, a firme convicção daquilo que o Senhor é e faz, a firme convicção, ó Deus, do seu mover. Ó Deus, então nos ajude, que nos confrontos da vida nós possamos saber estabelecer a nossa visão e aliança contigo. Mas na afronta, queremos pedir que o Senhor nos vá na frente, pelejando por cada um de nós. Não queremos em momento nenhum nos acovardar, não queremos em momento nenhum nos encolher, porque a afronta, ela vem no intuito de nos desestabilizar, de nos tirar, de nos roubar, de fazer com que as nossas certezas tornem-se incertezas. Mas eu quero pedir que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha alimentar os nossos corações, ó Pai. Nós somos totalmente dependentes de Ti, nós somos totalmente dependentes da Tua graça e do Teu amor. Obrigado, ó Deus, por essa campanha, ativação da fé. Obrigado a Deus, porque nós aprendemos e adquirimos armas, ferramentas importantíssimas para caminharmos, importantíssimas para podermos alimentar e saber que o Senhor está na frente. Ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos. Queremos viver a totalidade da vida cristã em Cristo Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai. Nós colocamos a vida desses irmãos no altar diante do Senhor e pedimos que a Tua bênção a cada momento recaia sobre a vida deles, ó Deus. Nós oramos nessa noite em nome do Senhor Jesus Cristo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e que a doce consolação do Espírito Santo seja presente com cada um dos irmãos, desde agora e para todo sempre. Você pode dizer amém, queridos?